Galera, esse vídeo é um vídeo manual, né? Uma explicação do manual escrito, tá bom? Então, vai ter algumas diferenças, óbvio, entre a Branconeta, Moina e Magna, né? Nesse vídeo eu vou abordar e, obviamente, né? Se você já pegou algum vídeo anterior, você vai ver que vai estar um pouco meio que repetitivo, né? Mas de repente pode ocorrer um detalhe aqui e que não ocorreu no outro vídeo, tá certo? Então, vamos falar inicialmente da branconeta, o procedimento de eclosão da branconeta, tá joia? Você vai receber o sachêzinho, né? Ele é pequeno, tem lá uma quantidade acima de 3.000 ovos, tá? É a massa, é o mínimo que eu mando, né? Então aí vai uma boa quantidade, né? Isso daí é uma média, né? Que a gente faz uma contagem no microscópio, né? Há casos que vai um pouco mais de sedimento, então vocês vão perceber que vai ter momento que tem mais sedimento, outro momento está mais limpinho. Vai da época, né, do ano. Por exemplo, no verão é mais complicado, a incidência solar é forte, né? E aí acaba proliferando as algas filamentosas. E essas algas, por Deus de misericórdia, um negócio desse, elas são terríveis de remover e elas pegam e grudam, né, os ovinhos lá, né? Então não tem nem como eu pegar, retirar e jogar fora, porque tem material lá para aproveitar, né? Não podemos jogar fora, né? Então aí vai depender do momento, da época aí, que aí vai sair um pouquinho mais limpinho, um pouquinho mais, mas isso daí o volume não quer dizer nada, um pouco mais sujo, não é aquele volume, e sim é a quantidade de ovos que está sendo oferecido, tá certo? Para vocês terem uma noção aí. É muita coisa, no caso, no quesito branconeta, tá? Ela exige muito e já de antemão, no início aqui da nossa conversa, o que temos que falar? O sachêzinho você consegue dividir em diversas porções. Para quem tem conhecimento, muito que bem, né? Quem já tem alguma experiência, mas para vocês que ainda não têm experiência, não vira o sachêzinho, não, corta ele lá, né? Pega com uma pontinha de faca, é, a, a, um pouquinho, você faz o procedimento de eclosão, vê como vai agir, como que vai acontecer, como vai manter erros, acertos, o manejo que vai acontecendo lá com vocês, né? E a partir daí vocês vão ver, aí aproveita mais um pouquinho e vai, que eu falo sempre. Neste caso, o viável é você ofertar para suas fêmeas, tá? As suas fêmeas para reproduzir lá, para ter os filhotinhos, tudo, a branconeta é campeã, tá bom? Então eu sempre vou recomendar aí, ecloda de pouquinho em pouquinho. Muitas pessoas já estão fazendo isso num aquário pequeno, porque o que acontece com a branconeta? Ela precisa de nadar. Então, se você fazer uma eclosão aí de 3.000 branconetas, danou-se, vai morrer tudo, porque não vai ter alimentação, você não vai dar conta em alimentar, não vai acertar a mão, porque precisa de muita água, tá certo? Então, pega de pouquinho, ecloda, vai ter lá uns 20, 30 indivíduos, pode ser até 100, dependendo da pegada. Pegou lá, eclodiu, tenta manter, que aí você vai conseguir. Tem bastante gente que está conseguindo fazer, tá? Em aquários de 30 litros, em aquários de 50 litros. Então, isso daí você pode fazer numa boa, tá certo? Então, o que acontece? Vamos lá.
Eu acredito que eu falei a parte principal, né, da Branconeta, como agir com ela, né? E temperatura garantida aí é acima de 30 graus, tá? Ela no primeiro momento, vamos colocar assim, nos primeiros 10 dias, 30, 31, 32, 33, 34 graus, você vai manter aí a estabilidade da Branconeta, tá? É óbvio que tem a turma do Nordeste, que muita gente não tem, né? Porque já é quente, né? Então lá é um outro procedimento, então lá vai ocorrer no natural deles lá, que eles estejam acostumados, tá? Mas, pelo que eu sei, a temperatura fica em torno de 26, 28 graus, né? Mas eclode, eu já sei, para o pessoal do Norte e Nordeste, já sei que isso acontece, e então o aquecedor fica para uso de quem quer aí sem nenhum problema. Mas aqui no sul, sudeste, aí já complica porque as noites aqui já são mais frias, então tem uma instabilidade, tem uma variação muito grande de temperatura, tá certo? Então, é, já estou falando antes que eu acabe esquecendo. Então vamos lá, você vai pegar o sachêzinho, né? Você vai receber a ração, você vai receber o cisto, né? Num saquinho metalizado, pequenininho, e você vai receber o regulador, tá? O regulador eu agreguei alguns sais minerais, não sal, tá? Sais minerais, e ele é um pouquinho forte, ele pode gerar irritação na pele, ele pode gerar a irritação, evita inalar, evita contato, tá? Eu tô mandando ele já num saquinho, e vocês procurem tomar cuidado. Naquele momento, a hora que pegar para diluir, procura afastar crianças, caso tenha crianças aí, você pega um lugar arejado, apesar que é bem pouquinho, né? Não é uma coisa, um saco virar e aquele, igual fazer um bolo, que aí vira, faz pó para tudo quanto é lado, não. É um saquinho, mas tenta evitar o contato. Diluiu, acabou, não tem nenhum problema mais, tá? Mas ele, enquanto seco, ele vai dar uma sensação, uma espécie de gastura, os carbonatos, os sais que tem lá, então ele gera essa sensação incomoda, tá bom? Então vocês procurem aí manejar com calma, direitinho, dilua num recipiente, pode fazer num potinho, diluiu ali sem aquele rasgar o saquinho, enfim, tome cuidado nesse momento e coloque lá para não ter nenhum problema, tá bom? E aí você vai diluir, né? No manual tava lá, coloca porque era uma propriedade. Agora eu estou colocando, né? A partir desse vídeo de hoje, né? Eu estou colocando mais alguns componentes, vamos dizer, químicos, sais minerais, ali, como cálcio. Então é um componente, são testes que a gente vai fazendo, teste aqui, teste ali, são uma constância aqui de testes para poder dar tudo certo, para poder chegar aí para vocês, tá bom? Então o que que acontece? Você vai pegar, dilua, né, em 500 ml no primeiro momento, então num potinho, num copinho, faz a diluição, depois lava a mão, tá joia? Lavou a mão ali, aí você pode dar continuidade, você transfira, né? Deixa um espaço na garrafinha, aquelas de 500 600 ml de água, e aí depois você coloca o cisto, né? Fecha, dá uma chacoalhada, né? Abre a tampinha e depois você enche até a boca da garrafa. Pegue a própria tampinha,
da garrafa e aí vai diluindo, ou vai contando as gotas até ficar na superfície. Segure firme o colarinho, né, da garrafa, né, porque se apertar embaixo transborda. Então você vai, segura firme, feche bem a tampinha, ali é o início da reidratação. O ovo tá seco, tá certo? Então a gente vai fazer o reinício da reidratação. Isso daí serve para tudo, tá? Esse procedimento serve tanto para moina, para magna, que aí eu vou fazer um outro vídeo explicando as características dele. Nesse momento é a branconeta. Então fechou, aí você pega lá um pote, um aquário, uma bacia, você coloca lá dentro com aquecedor. De momento, para você fazer a eclosão como a Artemia salina, que é numa garrafa PET, você procure recipientes como garrafa PET, pote de palmito, que tem aí uma média de 3 litros, tá joia? Não utilize recipientes menos do que 2 litros, tá? Porque aí o nível do pH vai elevar demais do saquinho lá do pH e aí vai acabar perdendo os ovos. Então precisa acima de 2 litros. Então você pode transferir para uma garrafa de 2 litros ou um pote ou alguma coisa que seja maior, tá certo? Então vamos lá, recapitulando, você tá com a garrafinha lá, você colocou dentro de uma bacia, tá? E tá lá com o aquecedor. Só que dentro dessa bacia, dentro desse aquário, dentro desse pote, dentro desse balde, tá o aquecedor e está a garrafinha lá aquecida, ok? Até aí tudo bem. Só que você vai colocar dentro desse esquema todo o pote de palmito ou uma garrafa PET de 2 litros ou a de 3 litros para quem tiver, que é da Coca-Cola, que vem de uma garrafa maior, ou tiver algum aquário, alguma coisa que seja um pote, né, para poder ter aquele movimento assim. Não fazer eclosão em aquário grande, que aí o ovo vai parar em zona morta do aquário, né? E a oxigenação não vai valer de nada porque o ovo tá parado naquele canto, né? Então a água tá movimentando aqui, o ovinho tá aqui parado. E não vai ter aquele movimento de fricção, né? Porque aí o ovo vai passar na parede do pote, do vidro lá e vai abrindo, né, para que a geminha abra e o náuplio começa a fazer o seu desenvolvimento, tá? Então, neste momento você precisa fazer esse esquema aí com um pote um pouco mais compactado para ele ter movimento. É igual a história da Artemia salina. A Artemia salina está pequena, então ele está em movimento de atrito, né? Então aquilo faz, é o que beneficia a descapsulação dos ovos, tá joia? Então, neste momento, então a temperatura lá para branconeta 34 graus, 28 funciona? Funciona. 29 funciona? Funciona. 30 melhorou, 31, opa, 35, show de bola. Para isso tem que ter o termômetro lá, né? Que aí de repente o teu termostato aí, o teu termômetro, o teu aquecedor aí a la China, igual os que eu tenho aqui, por misericórdia, nó cego, não tem temperatura. Então você tem que ficar lá controlando com outro termômetro, alguma coisa, por questão de segurança. Caso contrário, na dúvida, diminua para não correr risco, que aí 35 já é uma faixa de temperatura já arriscada aí, perigosa, tá bom? A questão é passar para 40 de repente um aquecedor desse. Então tome cuidado, faça com o controle certinho aí, verifique com um termômetro a parte aí para poder fazer. Normalmente
os termômetros também têm a sua diferença aí de 2 graus, 3 graus. Olha, é complicado esses materiais chineses, né? É um produto, né, proveniente, quase tudo é proveniente de lá, né? Então é, é complicado essa parte. Então vocês tomem cuidado aí para vocês não terem problema com a temperatura. Na dúvida, vai para o 29 graus. Na dúvida, fica no 28. 27 vai retardar o processo de eclosão, ok? 28 já está eclodindo, 29 já está eclodindo sem nenhum problema. Mas temperatura aí, se você conseguir ter um controle, a branconeta vai agradecer e muito. Ela é um animal de calor, tá bom? Feito isso, mantenha aí pelo menos a temperatura por uns 10 dias, tá? Lembrando, o aquecedor, você coloca o aquecedor dentro de uma garrafa PET, nem que abra a boca, encha de água, coloca o aquecedor, faz um efeito banho-maria para o náuplio não encostar na parede, ok? Essa parte eu já falei em outros vídeos e novamente repetindo aqui para não esquecer. Então, proteja, coloca lá todas essas informações depois eu vou fazer fisicamente com os materiais, vou mostrando a etapa. Então nesse momento é uma conversa aqui, trocando ideia, como uma forma de um áudio, um vídeo manual aqui no tete a tete, tá bom? Para você entender a mecânica da cultura que você está fazendo. Parece muita coisa, mas é só uma conversa, tá certo? Então, tá lá protegido o aquecedor. Perdão, eu me perdi aí. Eu falei para ficar, então, se ele tá protegido, por exemplo, na bacia para poder eclodir, não precisa, óbvio, né? Aí não precisa do aquecedor. Vai precisar para quando você for fazer a transferência para um recipiente maior. Se você já conseguir colocar no destino aí na tua água, beleza. Caso contrário, você proteja. Exemplo, você fez todo esse processo, né, na bacia, tá lá no pote, tá fazendo o processo de eclosão, né? É uma das alternativas, tá? Eu tenho um outro vídeo que eu já expliquei que você pode fazer também ele dentro do recipiente, aquele destino lá, eu vou fazer naquele canto. Então eu tenho um outro vídeo, tá? Eu vou tentar anexar essas duas informações para vocês terem aí, tá? Então vai ter 2 vídeos complementar, que aí é mais longo a conversa, aí é uma outra alternativa, mas vamos manter nesse pote só ou no aquário de 20 litros, de 30, tá? Então vamos tentar manter dessa forma. Transferiu pro aquário, aí você protege. Nesse caso, vamos falar aqui o aquecedor dentro da bacia, a garrafa PET de 2 litros lá dentro, tudo é o princípio, o efeito banho-maria. O calor vai transferir e aí você coloca o oxigenador. Você pode até colocar um oxigenador no aquecedor para poder ajudar a ter um movimento do calor da água, né, aquecida, homogeneizar a temperatura por inteiro, que às vezes o aquecedor fica ali e o calor só fica naquele perímetro e atrás da garrafa tá frio. Então uma oxigenação é bom para poder homogeneizar e o pote vai ficar ali aquecido. Você precisa de um oxigenador, né, para fazer o procedimento de eclosão, como Artemia salina e branconeta, magna e monera. Você precisa de um oxigenador. Você pode colocar um araminho dentro, né? Tem uns pedacinhos de araminho. Você coloca para você conseguir articular a mangueirinha e a mangueirinha ir até o fundo
do pote. Conseguiu chegar lá no fundo, aí você liga a oxigenação para acontecer isso. Então vamos lá recapitulando. Você vai precisar e vai ficar. Então a garrafa tá lá, preparou a garrafa, ok? De 600 ml, tá lá a água diluidinha, tal, tudo certinho. O cisto chacoalhou, colocou lá. 24 horas, tá? No outro vídeo eu falo o tempo diferente, mas é para uma outra prática, tá? Então, nesse momento, volto a repetir novamente esse detalhe. Então, rodou 24 horas, você vai lá, abra com cuidado que vai ter cisto na boca, na tampinha, né? Então, abra, coloca com funil, se vai colocar na garrafa PET ou num pote de palmito, então você faz a transferência, vai chacoalhando, né? Já tem água lá, né? E aí aquela água vai fazer a homogeneização do pH ali, tudo certinho. Então não precisa mexer em mais nada e a partir daí você coloca lá o oxigenador para bater. Então dessa parte aí, a primeira 24 horas é isso daí que você precisa fazer. Aí você vai começar a contar a eclosão, tá? Feita essa parte aí, você vai fazer a contagem de eclosão e vai acompanhando. Normalmente já nasce branconeta ou até mesmo artemia salina, menos de 24 horas já nasce. Mas vamos considerar como regra aí, passou 24, 30 horas, você tira a mangueirinha de oxigênio, deixa descansar, que ela vai estar meia turva, meia leitosa, proveniente dos produtos químicos, né, para poder elevar o pH. Então, deixa descansar, vai descansar. Começou a ver o movimento lá, opa, já começou a nascer. Você pode até diminuir o fluxo de oxigênio, né, que ela está batendo lá. Pode esperar mais 24 horas ou 10 horas. Aí você percebeu que já eclodiu, que varia também muito das regiões, tá? Aqui nasce com o tempo, aí tem outros colegas que vira e fala que nasceu rapidinho, já tinha tudo eclodido, né? Então vai depender da água, qualidade da água, uma série de coisas que pode ocorrer. Mas a regra básica aí, 24 com 36 horas já tá vendo os náupios tudo nadando. Visualizou, diminui o fluxo, aí você pega a mangueirinha, você dobra ela e coloca ela próximo à superfície da água, só para fazer a bolha naquele momento ali, né, na superfície. Porque se você coloca no fundo do pote, aí vai ficar jogando o bicho para um lado para o outro, né? Então a ideia não é essa, é só ir oxigenando, porque aí vem a ração. Aí você vai pegar a ração, abre lá o saquinho, esse não tem nenhum problema, pode pegar o saquinho lá. Usa também uma pontinha de uma faca, tá? Faquinha de pão aí, faca de se alimentar mesmo, garfo e faca. Aí pega lá em a pontinha e aí joga no pote, dentro da garrafinha que tiver lá. E aí, essa oxigenação vai ficar a água em movimento, ok? Ela vai ficar lá em movimento e aquilo vai diluindo no decorrer do dia, ok? Você pode também pegar essa pontinha, colocar no dedo, macerar, né? Úmido, e você pode também fazer alimentação. Feito isso daí, aí lá para o terceiro dia, aí você sentir que eles já estão com o movimento melhorado, uma dinâmica, você falou, opa, já está nadando aí, já está em desenvolvimento, estou visualizando, aí você pode fazer. Aí depois você dá mais um intervalo, não dia a dia, não uma alimentação aí, como que eu posso dizer, diária, constante, almoço, café da manhã, almoço e janta, tá? Não vai por aí não, tá bom? Menos é mais, ok? Nunca se esqueça disso, menos é mais. Tem um vídeo desse daí também lá, caso você pegue esse vídeo aí de sopetão,
tem um vídeo chamado Menos é Mais na alimentação, que aí eu vou explicando as suas diferenças, tá certo? Então, e aí feito isso daí, você vai colocando. Aí já tem um outro vídeo que você pode fazer a utilização da lâmpada ou não, tá? Vou estar colocando junto esse vídeo de utilização, mas de regra básica você pode estar fazendo aí a luz do dia, tá? Colocando, dimensionar perto de uma janela ou debaixo de uma janela, na varanda, lavanderia, sacada, garagem, debaixo da árvore como eu estou aqui, ó. Tá vendo, ó, que o sol, ó, tá pegando aqui. Aqui tá pegando levemente um raio solar, mas aqui não, ó, é a luz solar que eu falo. Tiver aqui, é isso que a gente está falando, tá? Até mesmo dentro de um quarto lá que fica fechado, ou tem os prédios que aí a janela tá aqui e esse prédio tá fazendo, mas tá entrando luz aqui, abriu a janela, dá aquela clareada, é aquilo que precisa, tá joia? Então isso daí já ajuda. E tem a iluminação, né? Que aí você pode utilizar uma lâmpadazinha chamada Grow, aí eu mostrei lá no outro vídeo. É uma lâmpadazinha de LED que é utilizado em hidroponia, em cultivos indoor, que aí aparece com, com aquela coloração de luz, como que eu posso dizer, futurista, né? Uma cor bonita, fica bacana pra caramba, né? Então, você pode estar utilizando aquilo. E a partir daí, nasceu, aí é só manter. Mantenha aí pelo menos 10 dias essa temperatura. Quem não tiver aquecedor, ela vai estar agindo. Mas aqui. Então, eu tive que dar uma parada, né? Então eu vou estar sempre falando isso daí. Tive que dar uma parada que chegou no limite da filmagem. Aí de repente pode destruncar aí a sequência do vídeo, tá bom? Então, aí para nós aqui do sul, sudeste, que tem aí a problemática de variação de temperatura, né? De manhã é verão e à noite é inverno, então a gente tem um problema sério. Então o aquecimento segura aí pelo menos por 10 dias. Depois pode até abaixar a temperatura para não manter lá. Você pode jogar para um 26, 27 depois que você vê que elas estão em ordem aí, tá? 20 graus, aí elas já vão ficar mais lerdinha, mais nadando mais devagar. 18 vai estar viva, mas não vai estar na sua dinâmica, né? Que elas vão diminuindo a sua atividade, tá bom? Então mantenha e aí você vai mantendo o ciclo. Tem a outra sequência de vídeo que vou colocar junto, que é a transferência de recipiente. Qual é o procedimento? Então tem um vídeo aí complementar nessa história toda, para vocês verem. Mas aí de resto é só ir intercalando que ela vai se desenvolver, tá joia? Aí as outras perguntas complementar que fazem. Posso coletar os ovos? Como que coleta? Sifona o fundo lá, sifona, coa, proteja, né, o coiso e deixa pendurado num varal aí, varal de sombra, tá? Não varal coberto que faz sombra, não varal externo para pegar raio solar, né? E normalmente leva aí uns 15 dias para poder secar na sua totalidade. Se tivesse que fazer como eu, precisaria de uma estufa aí para poder fazer, estufa profissional, né? Para poder fazer esse procedimento, tá bom? Então, que mais que a turma pergunta? TPA. TPA a partir do 10º dia, aí já tem que dar uma sifonada, né? Fazer a troca, porque elas, ao contrário da Moina e Magna, elas precisam de um TPA aí para fazer a limpeza. Então já tão grandes, você vai conseguir visualizar e aí você faz o TPA até com uma mangueirinha mesmo, vai tirando, porque elas vão crescendo, vai liberando a carapaça dela, então vai parecendo um fantasminha, né? Morto assim, na água. Então você vai removendo, porque aquilo ali gera uma certa toxina, alguma coisa
essa parte eu desconheço, mas eu sinto que ali existe um problema de decomposição ali a ferro e fogo e pode gerar problema, tá bom? Então eu acho que eu abrangi aí tudo de informação da Branconeta nesse momento. Agora estou aqui pensando se tem mais alguma outra informação, né? Porque é muitas e são detalhes, né? Então a gente tem aí as culturas e cada uma tem uma maneira de lidar. De grosso modo, são a maneira são iguais, mas tem uns pequenos detalhes que tem que se atentar entre uma e outra, tá certo? Então, de momento, eu não tenho mais nada. Eu acho que o manual explicado já fechou aí todos os detalhes e vai ter o vídeo, né, complemento desse daí que já está do lado aí. Você vai ver provavelmente no site ou na parte de baixo se estiver rodando no celular, né? Então você vai conseguir ter uma noção aí. É bastante informação para poder conseguir, né? Não é um manual que vem com controle remoto, aperta para lá e para cá, né? É um pouquinho só conhecimento, né? Aquarismo é conhecimento, vai tendo conhecimento aí de tudo. Tá joia? Até mais. Tchau, tchau.